paz do Senhor para todos os irmãos, para todas as irmãs. Boa tarde. Queremos estar nessa tarde compartilhando uma palavra do Senhor com os amados irmãos, que se encontra lá no livro de João, no seu capítulo 3, do versículo 17, que diz assim: Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Vamos ver aqui algo bem lindo, né? De se ver, bem interessante. A gente vai ver como Deus é perfeito em suas proezas, né? Vamos ver aqui que já no versículo 16 já vê que é onde fala que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que deu ali o seu Filho por amor. A gente vai ver algo tão lindo no verso 17, já dizendo que Deus está preparando um povo com propósito. A gente vai ver que toda a passagem, toda a trajetória de Jesus, podemos perceber que ele foi um homem de objetivos. Ele foi um homem com determinação. Ele sabia o que tinha que ser feito para cumprir a vontade do querer de Deus. A gente vê que o Senhor, a gente vai ver que Jesus ali tinha tudo ali, em meio à sua trajetória, a gente vai ver que ele tinha tudo preparado. A gente vai ver que no texto, ali ele já nos dá a menção, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então já veio um propósito. Jesus veio com um propósito. Jesus foi nessa trajetória na Terra, ele passou por tudo com os seus objetivos. Se a gente for olhar a história de Jesus, se a gente for olhar a vida de Jesus, a gente vai ver que ele foi um filho exemplar, foi um filho educado, foi um filho zeloso, foi obediente. Então a gente vai ver, mas ele passou por tudo que a gente passou. Ele não era rico, a gente vai ver que era simples a casa dele, a vida que ele vivia. Ele ajudava o pai, ajudava a mãe. Então a gente vai ver que toda a trajetória de Jesus para fazer a justiça de Deus, ele foi com obediência. Então o Senhor está preparando um povo com propósito. Nós temos um propósito na Terra. E o que mais acontece nos dias atuais, dias de hoje, são pessoas achando, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com essa obra? O que eu vou fazer com esse povo? O que eu vou fazer com determinadas funções? A gente vai ver que o Senhor nos chamou para um propósito, nos fez por um propósito. Então ele está nos preparando para um propósito. A gente vai ver que o Senhor, ele tem o seu meio de fazer, de realizar, mas a gente precisa entender que nós estamos sendo preparados por Deus para um grande propósito, porque nós já somos um propósito de Deus, mas Deus está nos preparando para um grande propósito. Então nós precisamos entender que tudo que nós fazemos na Terra tem um propósito. Você tem o seu filho, você tem a sua filha, seu marido, você tem a sua esposa, seus filhos, tem um propósito nisso. Mas Joel, eu estou sofrendo tanto que eu não sei que propósito é esse que Deus quer. Entenda, Deus jamais, ele já erra em seus propósitos, em seus objetivos. Nós precisamos buscar em Deus discernimento. Nós precisamos ser como Jesus foi. Jesus foi um homem que ele, com os seus objetivos, ele foi muito bem determinado. Com cada movimento, cada pensamento, cada palavra, cada busca e cada cumprimento do propósito.
O que você tem feito mediante esse propósito que Deus te deu? A família é um projeto. É um projeto que precisa ser sempre ali cuidado por quem fez o projeto. Quem fez o projeto da família foi Deus. Então somente Ele vai te dar estratégia como você deve solucionar o problema que está tendo dentro da sua casa. Somente Deus vai solucionar os conflitos que acontecem dentro do teu lar. Ah, mas Joel, mas eu busco em Deus isso, eu estou atrás disso, eu estou em propósito sobre a vida do meu marido, sobre a vida da minha filha, do meu filho, do meu sobrinho, do meu primo, da minha família, mas eu não estou tendo solução. Ei, entenda. O Senhor, Ele quando deu a família, Ele deu a esse para seguir as instruções. Você não pode pular etapas, você não pode passar por cima. Por tanto que a gente vai ver como a gente tem uma base de exemplo. Quem é um exemplo? Jesus. A gente vê a trajetória dele. A gente vê a vida dele que ele passou com seus pais ali, terrenos carnais ali. A gente vai ver como ele fez. Ele poderia se engrandecer. Pô, sou Deus, sou Jesus. Não. Ele entendeu que ele estava em cima de uma obediência. Jamais Deus vai quebrar princípio. Jesus não ia quebrar princípio para querer almejar e fazer solucionar o projeto que o Senhor tinha para ele. O propósito que o Senhor gerou ele ali no ventre de Maria. Então entenda. Tem um projeto, mas não pode pular etapas. Tem um projeto, tem um propósito, mas não pode ser desfeito a trajetória. Não se pula etapas. Não se faz algo pulando ou escapando ou pegando um ponto de ali um pouco mais. Ah, vou chegar um negócio para chegar mais perto. Não. O Senhor está querendo nos chamar a atenção e mostrar que o Senhor está preparando um povo. Ele está preparando um povo com um propósito. E para isso a gente precisa se colocar. Somos um povo. Somos filhos de Deus. E o Senhor está nos preparando para esse propósito, porque Ele está criando um povo com propósito. Quantas vezes a gente vê no mundo afora pessoas que estão perdendo o caminho e a direção do propósito de Deus? Quantas a gente está vendo povos sem propósito, vivendo sem propósito, agindo sem propósito, fazendo sem propósito? Ah, faz por fazer. Ah, louvas por fazer. Mas há um propósito em louvar. Há um propósito em fazer a obra do Senhor. Há um propósito em buscar almas. Há um propósito em aconselhar vidas, em aconselhar casais, aconselhar jovens, aconselhar homens e mulheres. Há um propósito nisso. Pare de olhar para as circunstâncias ao seu ver e dizer assim, mas eu aconselho. Mas eu prego. Mas eu ensino. E não está acontecendo. Ei! O propósito, ele não chega assim, já tudo preparado, porque há um preparamento. Depois vem a conclusão do propósito. Depois vem o propósito. O Senhor está preparando. Preparar significa que o projeto, o propósito não já vai estar ali aberto para você ver e fazer do jeito que você quer. Não. Vai ser preparado. Vamos ser preparados para a gente executar e solucionar e fazer a obra do Senhor com propósito. Então entenda. A chamada que Deus te deu, o dom que Deus te deu tem um propósito. Busque isso em Deus. Busque, Senhor, qual é o meu propósito nessa casa? Senhor, qual é o propósito meu nesse ministério? Senhor, qual é o meu propósito e o projeto que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família? Qual é o propósito que o Senhor tem para fazer mediante o que eu estou passando? Qual é o propósito mediante essa enfermidade, mediante essa crise, mediante esses conflitos internos e externos? Qual é o propósito? Deus tem propósito para isso.
Mas para isso a gente precisa buscar em Deus. Para isso a gente precisa de direcionamento. Muitas vezes tem propósito que o Senhor já falou, ó, tu já era para ter saído desse lugar, tu já era para ter saído dessa casa, tu já era para estar indo no outro propósito que eu tenho para contigo e você está parado. Está se atrapalhando. Então é necessário a gente buscar propósito, o propósito de Deus. A gente vai ver que tem momentos e horas porque o Senhor vai direcionar, vai tirar da tua parentela, vai te tirar da onde você está acostumado, da onde você achou que para mim eu ia ficar literalmente nessa casa, literalmente ia ficar. Não, a gente precisa buscar em Deus a direção. Porque a gente vai ver como a sociedade, infelizmente, cresce esse povo sem propósito. Se vê que um membro saiu da casa e foi para outra casa, tô perdendo. Não, a gente não perde. Não tem perda para isso. Quando nós estamos relacionando e falando de reino dos céus, quando uma vida determina e acaba o propósito, o projeto de determinadas casas, determinadas localidades e posições, a gente vê que o propósito já foi concluído. Tem que ser necessário buscar e dar continuidade. Buscar a Deus o propósito e o projeto que Deus tem para avançar. Por isso o preparo, ele vai por etapas. A etapas, você começa, mas eu nunca pensei em ter que voltar. Tem muitos projetos que o Senhor faz com muitas pessoas que volte para a casa que começou, para a casa da avó de oração que teve que voltar, porque não pulou o projeto, pulou a etapa e quis achar, não vou passar por isso não, vou para outro lugar e vou viver o projeto. Não se pula. Não tem como quebrar princípios para concluir, chegar exatamente ao propósito. Porque quebrando princípios vai dar errado. Vai dar falha, vai dar perda. Então a gente vai ver que Deus ele prepara um povo com propósito e um dos sinais disso, a gente vai ver que sinais de maturidade espiritual é um do senso do propósito. A gente vai ver que nós precisamos perceber que essa força de fazer uma aliança dos nossos objetivos, nós precisamos entender que Deus quer que a gente venha procurar isso em Deus. Então que você possa, nesta tarde, buscar o propósito. Deus, qual é o propósito, qual é o projeto que o Senhor quer para dar continuidade? Qual é o projeto, qual é o propósito, onde eu estou errando, o que eu estou falhando? Busque isso em Deus. Não espere, não. Que você possa, nessa tarde, estar refletindo. Em nome de Jesus. Tchau. Dá tchau. Dá tchau. Pega a visão.